E hoje vamos ter um vídeo muito especial. O canal completou 10 anos nesse mês de fevereiro de 2026. E para comemorar, a gente vai refazer e atualizar o primeiro vídeo do canal, que foi sobre as origens do Coringa. Só que desde 2016, muita coisa mudou na história do Coringa. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Todas as origens com muito detalhe do Coringa. Então, bora assistir esse vídeo muito especial. Roda a abertura, mas a abertura clássica, porque hoje eu tô nostálgico. E só antes da gente começar, bora aqui dar o salve para os novos membros do canal, o Vitor Almeida, Renato Escobar, Matheus Yuri, Hector Chinelli e Shuya Goenji. E se você também quer ter o seu nome aqui no canal, ganhar um salve, só virar membro aqui da Batcaverna. Beleza, dado o recado, bora conferir as origens. O Coringa foi criado por Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson, e apareceu pela primeira vez já na HQ do Batman número 1, em 1940. Nessa história, o Coringa é apresentado sem ter uma origem. Ele anuncia que vai matar uma pessoa numa rádio, e isso deixa toda a polícia preparada. Mas, mesmo assim, o Coringa consegue matar a pessoa. A vítima foi Henry Claridge, e já podemos ver a grande marca registrada do palhaço do crime, que é o sorriso em suas vítimas. O segundo assalto também é bem sucedido. Ao final da primeira história, o Coringa é capturado pelo Batman, mas ele retorna numa segunda história ainda na mesma edição. E aqui o vilão foge e tenta mais um de seus assaltos. Batman e Robin aparecem e frustram seus planos. Uma luta acontece e o Coringa, sem querer, se esfaqueia. E originalmente era para o Coringa ter morrido nessa história. Mas a DC tinha um editor chamado Whitney Ellsworth, e ele sugeriu que não matassem o Coringa, porque era realmente um bom personagem. E assim foi adicionado um painel extra na história, na qual um médico fala que o Coringa ainda está vivo. É realmente muito curioso pensar como que a história é feita de pequenas ações, porque talvez se o editor não falasse que era pro Coringa ficar vivo, tinha chance dele não virar o vilão principal do Batman, ter sido só um vilão que apareceu na primeira edição. Mas, ao deixar o Coringa vivo, ele pôde aparecer em outras histórias na sequência e acabou se tornando o vilão mais popular dele. A primeira origem do Coringa foi contada na Detective Comics 168, lançada em 51. Aqui o Batman vira um professor de criminologia e conta aos seus alunos sobre um caso que não conseguiu resolver. É o caso do Capuz Vermelho. Há 10 anos, um homem com uma máscara vermelha surgiu em Gotham e começou a roubar coisas com o objetivo de alcançar $1 milhão roubados. O Batman tentou pegá-lo diversas vezes, até que um dia o Capuz Vermelho tentou roubar uma empresa que fabricava cartas. O vilão fugiu pelas áreas de descarga de produtos químicos. Desde então, o Batman nunca mais o viu. Contudo, nos dias seguintes, o Capuz Vermelho retorna à universidade. Eventualmente, o Batman captura e descobre que ele era um impostor. Mas esse impostor tinha capturado o verdadeiro Capuz Vermelho. E é aqui que é revelado que o Capuz Vermelho é o Coringa. O palhaço do crime conta que era apenas um cara que trabalhava num laboratório, até que decidiu roubar $1 milhão. Só que quando ele fugiu pela área de produtos químicos, aquilo afetou sua pele. Quando ele se olhou no espelho, percebeu que estava totalmente diferente. O vilão decidiu se nomear Coringa por conta da empresa que fabricava cartas, a Monarch. E assim ele virou o Coringa. Levou 11 anos para DC contar essa história, mas ela contou. Agora, falando do Coringa da série de 66, ele não tem exatamente uma origem. Contudo, é importante ressaltar que num episódio, o Batman diz que o Coringa, antes de ser Coringa, foi um hipnotizador. Nas HQs do Batman de 66, existe uma história que envolve o Capuz Vermelho e que tem uma relação com o Coringa. Aqui nesse universo, o Coringa não chegou a ser o Capuz Vermelho. Na verdade, o elmo do Capuz Vermelho era utilizado por um médico do Asilo Arkham e acabou dando problema ao ser usado no Coringa. Assim, quem quer que use o Capuz Vermelho acaba se tornando o Coringa inconscientemente. E agora vamos voltar para os quadrinhos. Durante muitos anos não teve nenhuma mudança radical na origem do Coringa. Isso é, até na década de 80, quando o Alan Moore escreveu A Piada Mortal. Como muitos sabem, essa HQ possui duas narrativas, uma no presente e outra no passado, que conta a história do Coringa.
É revelado que ele era apenas um comediante tentando a sorte em apresentações, mas ele não conseguia ser contratado já que ninguém ria de suas piadas. Ao mesmo tempo, a sua esposa estava grávida, e isso colocava uma pressão enorme no Coringa. O comediante promete que irá tirar sua esposa do local onde moram para dar uma vida decente ao seu bebê. É a partir daqui que o Alan Moore mantém a base da origem do Coringa lá da HQ da Detective Comics, mas ele atualiza para a década de 80. É dito que o comediante, antes de ser comediante, era um assistente de laboratório. Ao conversar com as pessoas erradas, ele se envolve num assalto a uma empresa que fabrica cartas, na qual precisa se vestir como capuz vermelho. Um outro detalhe interessante da HQ é que esses mafiosos falam que um capuz vermelho roubou uma fábrica de gelo antes na cidade. E isso realmente é um detalhe que tem na HQ da Detective Comics da origem do Coringa. Só que aqui tem todo o retcon do Alan Moore. Antes dele participar do assalto, o comediante fica sabendo que sua esposa morreu em casa após levar um choque de um aquecedor de mamadeira. Coringa pensa em não participar mais do assalto, já que não há motivos para isso. Mas ele é obrigado, já não tem mais volta. Durante o assalto, ele é surpreendido pelo Batman. O vilão se assusta com a presença do morcego e tropeça para sua queda na área de produtos químicos. Ao sair, ele percebe que tem algo estranho na sua pele. Ele tira a máscara e o seu rosto está completamente alterado. O vilão começa a rir sem parar. E essa daqui é a origem mais próxima do que pode ser dito como origem definitiva do Coringa. Contudo, até mesmo nesse quadrinho, ela não é uma origem confiável, já que o próprio Coringa fala para o Batman que nem sempre se lembra do seu passado, e que prefere optar por um passado de múltipla escolha. E por ser considerada por muitas pessoas como a origem definitiva do Coringa, até porque foi escrita pelo Alan Moore e é a piada mortal, essa origem acabou virando a base da origem do Coringa. E praticamente todas essas novas origens do Coringa ou retcons que a DC acabou fazendo, pega essa base e altera alguma outra coisa. Um exemplo disso é o Coringa do Batman de 89. No filme, o Tim Burton decidiu dar um nome ao Coringa, Jack Napier, que é um trocadilho com a palavra Jack A. Napes. Nessa versão, Jack Napier é um mafioso que nasceu em Nova York e veio para Gotham. Ele foi um dos responsáveis pela morte de Thomas e Martha Wayne. Muitos anos depois, Jack se tornou o braço direito do chefão do crime, Carl Grissom. Só que Jack queria mais. Ele não só pegou a esposa do Carl, como armou um plano para substituí-lo. Mas o chefão do crime sabia disso e contragolpeou, armando uma emboscada para o seu amigo. Isso resulta no confronto do Jack e seus homens com a polícia. No meio da confusão, o Batman aparece, e nisso Jack acaba caindo num tonel com produtos químicos. O seu rosto é alterado, e a partir desse momento, Jack prefere ser chamado de Coringa. O vilão mata Carl a sangue frio na sua cobertura, e depois realiza uma série de crimes até morrer quando ele cai da escada de um helicóptero durante um confronto com o Batman. Bem, voltando para as HQs, a gente foi ter uma nova origem para o Coringa numa HQ chamada Batman Confidencial, que saiu em 2005. Isso aconteceu nas edições 7 a 12. O nome real do Coringa nessa história é Jack. Ele é um assaltante de banco, com uma excelente habilidade com armas. Ele não vê mais nenhum desafio nesses assaltos. Isso é, até a chegada do Batman. O criminoso deixa um bilhete para o morcego num dos assaltos, sabendo que o morcego iria ler. Ser um rival para o Batman é o grande desafio que Jack precisava em sua vida, e ele quer vê-lo novamente. Agora, o mais curioso dessa origem aqui é que eles dão uma origem para o sorriso do Coringa. Ah lá Cavaleiro das Trevas, só que também essa história é antes do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Durante um dos assaltos com o intuito de desafiar o Batman, o Jack usa essa mulher de refém. E essa não é qualquer mulher. Na verdade, é a namorada de Bruce Wayne na época, a Lorna. Na hora de fugir, ele corta a Lorna, e isso deixa Batman irritado, que joga um batirangue precisamente em seu rosto, deixando uma cicatriz de sorriso. Quando Bruce fica sabendo que Lorna piorou no hospital, o herói simplesmente liga para um mafioso e diz que sabe onde está Jack, e o entrega para a máfia, que também estava atrás dele. E assim, Jack é sequestrado e levado até uma empresa de produtos farmacêuticos. O vilão é torturado e depois jogado nos produtos químicos. Mas Jack consegue se livrar das correntes. Ele bate nos criminosos até que aparece o Batman,
que se sentiu culpado por tê-lo entregado. Quando o Batman aparece, Jack é exposto aos produtos químicos, que são na verdade para remédios antidepressivos. Ele fica um tempão mergulhado nos produtos, até que finalmente sai dali e foge do Batman. Na sequência, acontece praticamente a mesma coisa da Piada Mortal. O Coringa sai da água e percebe que está diferente, e ri com isso. Detalhe que ele vê a lua como se fosse uma sombra de um coelho. Tudo isso para representar a sua loucura após esse banho de antipsicóticos. E essa história é legal e tudo mais, eu acho bem bacana, mas ela não é canon para a história da DC. No mesmo ano, tivemos uma outra semi-origem do Coringa, que aconteceu na HQ O Homem que Ri. Essa é uma história escrita por Ed Brubaker, que reconta a primeira aparição do Coringa, mas de uma forma atualizada. Na época, a DC fez isso com algumas histórias do Batman, e essa do Coringa foi uma das melhores, sem dúvida. A história já começa com o Coringa sendo Coringa. E assim como na HQ do Batman número 1, o vilão anuncia os seus crimes e mata algumas pessoas. Ao longo da história, é dito que essas pessoas estavam ligadas à empresa de produtos químicos Ace. O Batman investiga essas ligações, e ele cita os eventos que aconteceram na Ace Chemicals do Batman com capuz vermelho há algumas semanas. A história toda foi feita para conversar diretamente com os eventos da Piada Mortal, e muitos consideram esse combo como a versão definitiva da história do Coringa. E agora vamos sair das HQs e ir para as animações, porque é no Batman Animated Series que a gente tem uma das origens mais emblemáticas do Coringa. A origem do Coringa é revelada em duas oportunidades. No filme A Máscara do Fantasma, é dito que o Coringa era um mafioso que trabalhava para Sal Valestra, Chuck Sol e Buzz Bronski. Foi o Jack Napier quem matou o pai de Andrea Belmont na Itália. E o Batman descobre a origem do Coringa aqui nesse filme. A outra parte da origem é revelada no episódio do Creeper, quando a equipe do Jack Ryder conta a história do Palhaço do Crime numa reportagem. E aqui a origem é muito parecida com a origem do Batman de 89. O Coringa estava na Ace Chemicals para realizar um assalto, quando o Batman apareceu e ele caiu no galão dos produtos químicos. O Paul Dini teve uma participação na criação dessa origem do Coringa lá no Máscara do Fantasma. Agora, o Paul Dini também escreveu uma outra origem do Coringa, e que é bem interessante e diferente. Isso aconteceu na HQ Batman Preto e Branco, e contou com as ilustrações do lendário Alex Ross. Após o Coringa ser preso mais uma vez, dois médicos conversam se é realmente possível curar a insanidade do palhaço. Até que um dos médicos diz que encontrou um antigo relatório sobre o Coringa, que traçava um perfil do vilão, bem como tinha várias entrevistas com capangas e que conheceram o Coringa antes de virar o vilão. É dito que o Coringa era um mafioso muito inteligente e que, na maior cara de pau, começou a namorar a garota de um chefe da máfia, o Doyle. O Coringa mostrou para todo mundo que estava com a garota, e naturalmente Doyle quis se vingar. Mas ele acabou caindo numa armadilha do vilão, e acidentalmente matou a garota, pensando que era o Coringa. E assim, Doyle foi preso. Com o passar dos anos, esse Coringa perdeu a adrenalina do roubo e decidiu colocar um traje de capuz vermelho. É aqui que ele se encontrou com o Batman, e acabou virando o Coringa ao cair no poço químico. Foi então que ele decidiu assumir uma máscara, assim como o Batman, que usava o medo para assustar as pessoas, e ele usaria o caos a seu favor. A pessoa que fez o relatório sugere que o Coringa, portanto, nunca foi insano, e sim usa essa persona de louco como uma grande fachada para enganar a todos. Ao final da história, é revelado que o relatório havia sido feito pela doutora Harley Quinzel, a Arlequina, antes de ter as sessões privadas com o Coringa. Por causa disso, os médicos desistem de considerar esse relatório como algo realmente sério. E essa daqui, inclusive, é a minha origem favorita do Coringa, embora não seja canon nem nada disso. Aliás, comentem qual sua origem favorita do Coringa aqui embaixo. Nesse período dos anos 2000, tivemos 3 Coringas em outras mídias. A origem do Coringa do desenho The Batman não é contada diretamente, mas no episódio que entramos na mente do Palhaço do Crime, temos várias dicas do que realmente aconteceu. Temos a confirmação que ele era um simples funcionário de um escritório e que queria fazer as pessoas rirem, até que ele caiu no tanque químico e virou Coringa. Já no desenho Brave and the Bold, o Coringão também não tem sua origem revelada diretamente, mas pela existência de um capuz vermelho em outro universo, podemos deduzir que os eventos da Piada Mortal também aconteceram no universo principal do Brave and the Bold. No Cavaleiro das Trevas do Nolan,
temos um dos grandes mistérios da história do Batman. A origem do Coringa nunca é detalhada. O vilão inventa diversas histórias ao longo do filme de como conseguiu suas cicatrizes. Diferente dos outros Coringas, a sua pele branca é resultado de maquiagem. Especula-se que ele tenha algum passado militar, só que isso nunca foi confirmado. E agora chegamos na década de 2010, com o Flashpoint e os Novos 52. No Flashpoint, a gente tem a versão alternativa do Coringa mais famosa da DC, que é a Coringa Martha Wayne. Nesse universo criado pelo Flash após tentar impedir o assassinato de sua mãe, quem acaba morrendo no assalto aos Waynes é o Bruce Wayne. E isso causa grandes consequências à família Wayne. Thomas Wayne se torna muito mais recluso e vira o vigilante chamado Batman. Já Martha passa por um luto muito forte e nunca consegue realmente superá-lo. Ela vai à loucura total. O Thomas falava que ela deveria sorrir mais, que ela deveria tentar se alegrar, superar o luto. E por causa disso, a Martha decidiu cravar um sorriso no seu rosto, permanentemente. Logo na sequência, Martha perde o controle e faz crianças de reféns. Quando Martha fica sabendo pelo Batman Thomas Wayne que num outro universo o Bruce está vivo, mas que se tornou o Batman, ela simplesmente surta e tropeça e cai para sua morte. Agora, quando os Novos 52 começou, a DC sabia que teria que dar uma nova origem para o Coringa. E para isso, Scott Snyder preparou um mega evento nas HQs da DC, chamado de Ano Zero. A história do Ano Zero é separada em 3 arcos, sendo o primeiro praticamente voltado para revelar a origem do Coringa. Pela primeira vez na DC, vemos de fato a gangue do Capuz Vermelho em ação. O Batman tenta desmantelar essa gangue durante as suas primeiras missões, mas acaba esbarrando em grandes problemas. O líder da gangue realmente é muito inteligente. Ele, inclusive, chega a destruir a casa que Bruce Wayne tinha em Gotham. E isso antes dele virar o Batman. Na verdade, esse é um dos pontapés iniciais para o Bruce ter a ideia de virar Batman. Pois logo depois ele retorna para a mansão Wayne e tem a epifania de virar Batman, no que é uma certa adaptação àquela cena icônica do morcego do ano 1, só que na visão do Scott Snyder. O confronto final acontece na Ace Chemicals. Durante o confronto, o tio do Bruce, o Philip, é morto. Infelizmente, não é revelado muitos detalhes em relação ao passado do líder, mas sabemos, com toda certeza, que é ele quem acabou virando o Coringa, já que é ele quem cai no tanque químico nessa sequência muito bem desenhada pelo Greg Capullo. Inclusive, toda essa sequência do Ano Zero do Coringa caindo no poço de tanque químico, para mim, é a melhor versão em termos de ilustração. O que o Greg Capullo estava desenhando nessa época é sacanagem. Durante a saga Fim de Jogo, o Coringa retorna após ter ficado um período desaparecido. É dito que ele recuperou o rosto por conta de um negócio chamado Dionysium. A HQ flerta com a possibilidade do Coringa ser uma espécie de entidade, que assombra Gotham há várias décadas. Mas tudo isso era uma pegadinha do palhaço do crime para enganar o Batman. O plano era tão engenhoso que envolveu até photoshopar fotos antigas. Agora, é curioso que essa ideia, de certa forma, acabou aparecendo na origem do Coringa Absoluto, que já a gente chega nele. Ainda nos Novos 52, o Coringa teve uma história que fala um pouco sobre o seu passado. Quando criança, ele morava com uma tia abusiva e adorava um bonequinho de pelúcia de gorila chamado de Gag. A tia punia o Coringa criança de todas as formas. No presente, o vilão tenta substituir o Gag sequestrando um gorila do zoológico e o transformando num grande capanga chamado Jack Napes. No finalzinho dos Novos 52, é revelado uma bomba pro Batman, de que não existe apenas um Coringa, e sim 3. Esse mistério é levado para o início do Rebirth, e o Coringa do Rebirth possui uma origem que mistura a piada mortal com o Ano Zero. O mistério dos 3 Coringas acaba sendo revelado em 2 instâncias. A primeira, na própria HQ Batman 3 Coringas, e que não é canon. Aqui existem 3 Coringas que são o palhaço, o criminoso e o comediante. O palhaço é morto pelo Jason Todd. No final da história, é dito que esse Coringa era só um coitado que ria dos sofrimentos dos outros, sem entrar em mais detalhes. O criminoso era um velho que tinha uma fixação pelo Coringa. Já o Coringa comediante é o mesmo dos eventos da Piada Mortal e Morte na Família. Esse Coringa costuma ter lembranças de sua esposa. E no final da HQ,
É revelado que o Batman sabia a verdadeira identidade do Coringa, e sabia disso uma semana depois desde que ele apareceu pela primeira vez. Só que ele nunca contou pra ninguém. Além disso, ocorre uma espécie de retcon nessa origem em relação à piada mortal. A esposa do Coringa nunca de fato morreu, e sim fugiu com o auxílio da polícia. Essa esposa teve o filho, e hoje esse filho está mais velho. A HQ termina com o Batman falando que o nome do Coringa nunca deve ser revelado para manter a esposa e o filho a salvos. Mas, como eu disse, não dá para encaixar essa história no cânon da DC. E também porque ninguém gostou dessa história na época. Se o pessoal tivesse gostado, talvez desse para fazer uma forcinha para encaixar. Ainda assim, eu acho importante citar essa história porque quando ela saiu, ela foi, muito importante, todo mundo falava sobre ela, e também porque tem esse retcon envolvendo a esposa do Coringa da Piada Mortal. Agora, dentro do canon, esse negócio envolvendo os três Coringas foi mais ou menos resolvida na run recente do Chip Zdarsky. Na saga Coringa Ano 1, é revelado o que aconteceu com Coringa imediatamente após os eventos da sua origem em Ano Zero. O palhaço do crime simplesmente enxerga outros dois Coringas imediatamente. Na sequência, ele vai até uma mulher na qual acredita ser sua esposa, e depois foge. Quando o Coringa vê o Batman em ação, ele decide adotar o caos, e caminha até um riacho da cidade, e lá tenta matar metaforicamente o seu antigo eu. Contudo, um homem aparece e propõe treiná-lo, já que ele treinou o próprio Batman no passado. O nome dele é Daniel Captil, também conhecido como O Cavaleiro, que foi o treinador do Batman e quem ajudou o Bruce a criar a personalidade do Zur-En-Arrh. Agora ele oferece o mesmo ao Coringa. Depois, os membros restantes da gangue do Capuz Vermelho descobrem a localização do Coringa e tentam matá-lo, mas o palhaço é salvo pelo Batman. Mais tarde, o Coringa topa o treinamento do Daniel. A ideia do professor é ajudar o palhaço a manifestar diversas personalidades dentro dele. É assim que surgem as três personalidades do Coringa: a do palhaço, a do demônio e a que é calmo. Daniel realmente fica impressionado com as capacidades mentais do Coringa. Após o treinamento bem sucedido, o Coringa mata o Daniel. E essa meio que é a explicação canon dos três Coringas. Mas se você for olhar no frio, não bate exatamente com o que foi dito lá na HQ do Rebirth. Mas foi o que deu pra fazer pra salvar essa narrativa aí dos três Coringas. Embora seja ruim igual. Outro ponto importante dessa história do Coringa Ano 1 é que o Coringa é o responsável em acabar com os membros remanescentes da gangue do Capuz Vermelho. E essa é a versão mais atual que temos no momento envolvendo a origem do Coringa no universo principal. Mas ainda falta falar do outro Coringa, o mais novo, o Coringa do universo absoluto. Ele apareceu já na primeira edição do Batman Absoluto. O Coringa é chamado de o Homem de Branco, ou o Homem que Não Ri, mas o seu verdadeiro nome é Jack Green. A sua origem começa no século XIX, quando um garoto coberto de sangue apareceu no asilo Arkham. O diretor da prisão, Amadeus Arkham, adotou essa criança, e ela começou a trabalhar no próprio asilo. Jack era um garoto excepcional, que fazia tudo muito bem. Houve uma tentativa de fuga, e Jack foi usado como refém pelo serial killer conhecido como Jack Doe. Nada realmente aconteceu com ele, mas ninguém entendeu como que o Jack conseguiu fugir de sua cela. Algum tempo depois, o mesmo Jack escapou de sua cela juntamente com outros pacientes do asilo. E durante a fuga, eles mataram diversas pessoas. Amadeus Arkham acreditava que uma dessas pessoas fosse o seu filho adotado, o Jack. Mas a verdade é que o Jack estava vivo. E foi ele quem ajudou os pacientes a fugirem. Nesse momento, Jack Green volta a viver nas ruas, realizando diversas apresentações na cidade de Gotham, vestido de palhaço. Jack era muito esperto. Ele realizava suas apresentações ao lado de um escritório de dentista que usava o gás do riso para acalmar os seus pacientes. Só que havia um vazamento, e esse gás chegava até as ruas. Jack conseguia manipular as pessoas a entregarem seus pertences, como joias e dinheiro. Ninguém suspeitava de nada, e todos achavam que era por causa de seu talento de fazer as pessoas rirem. Com o passar do tempo, Jack conseguiu muito dinheiro e abriu seu próprio cinema. Ele se tornou um empresário muito influente e poderoso, investindo em diversas áreas que lhe trouxeram ainda mais poder.
Ele botou dinheiro em filmes, depois na televisão, videogames, pesquisas e abriu centros de abrigos para crianças. É aqui que muitos acreditam que Jack tenha morrido, e os seus filhos o sucederam. Mas a verdade é que havia algo maligno por trás acontecendo. Nunca houve filhos, era o mesmo Jack com o passar dos anos, nas décadas de 50, 60, 80 e anos 2000. A verdade é que ele não envelhecia por conta de experiências que faziam com crianças. Jack se tornou imortal às custas de outras pessoas. Na década de 40, ele finalmente voltou ao Asilo Arkham e revelou ao Amadeus, que estava bem mais velho, que ele havia sobrevivido e que ele era o responsável pela fuga dos pacientes. Tomado pela culpa e achando que Jack era um demônio ou coisa pior, Amadeus ateou fogo no asilo e tentou avisar a polícia sobre o seu filho adotivo. Mas o diário nunca chegou à polícia. O Coringa comprou o terreno e, eventualmente, transformou o Asilo Arkham numa instalação chamada Ark-M, uma prisão para realizar as mais abomináveis experiências com humanos. Atualmente, o Coringa é um dos seres mais influentes no universo absoluto. Ele faz parte do que apelidamos de Liga da Justiça, um grupo de vilões que utiliza sua influência para que o mundo continue injusto. Além disso, ele passa o seu tempo livre caçando pessoas que foram contra ele em ilhas na qual ele mesmo comprou. E é aqui que entra o maior segredo do Coringa absoluto. Ao ficar tanto tempo realizando experiências, ele se tornou uma verdadeira criatura, um monstro aterrorizante. Essa é sua verdadeira forma, o Coringa. E essa é, com certeza, uma das origens mais macabras que a gente já viu do Coringa. E não posso esquecer também do Coringa da franquia Arkham. A sua origem é contada no Arkham Origins, e é basicamente a mesma origem da Piada Mortal. O Coringa era um assistente no laboratório da Ace Chemicals. Ele queria ser um comediante e tinha uma esposa que estava grávida. Ele se envolveu com a família do Falcone para conseguir dinheiro, e foi usado para entrar na Ace Chemicals. Ele usa a roupa do Capuz Vermelho e é detido pelo Batman até cair no tanque químico. Vale também ressaltar que é só no Arkham Origins que entendemos a obsessão do Coringa pelo Batman, após o mesmo ser salvo pelo Coringa de uma queda mortal. E ainda falta falar de uma última origem do Coringa, que é a origem do Coringa Arthur Fleck, do filme do Coringa. Nesse universo, Arthur Fleck é um palhaço comediante que não consegue uma carreira. As coisas pioram quando ele leva uma arma durante uma apresentação num hospital, e como consequência, ele é demitido. Arthur sente a pressão de uma sociedade em ebulição em Gotham, e isso culmina com ele matando 3 homens ricos que estavam debochando de sua vida no metrô. Logo, a notícia de que um homem matou 3 pessoas ricas se espalha pela cidade. Aquilo foi visto pela classe trabalhadora de Gotham como um grito contra as injustiças sociais da cidade. Arthur vê a sua influência na cidade, e isso o afeta. Ao mesmo tempo, ele tenta emplacar sua carreira de comediante, mas o máximo que consegue é ser debochado em rede nacional no seu programa de televisão favorito. Para piorar, o Arthur tinha inventado que tinha uma namorada, e quando percebe que tudo era uma ilusão, ele surta de vez. Ele mata sua mãe, mata seus colegas de trabalho após ser pressionado por eles, e cria a personalidade do Coringa. O Arthur deixa apenas uma pessoa viva, que segundo ele, tinha lhe tratado bem, e depois participa do programa que o debochou. Ele vai com a intenção de se matar, mas durante o programa, ele sente que é motivo de piada por parte do apresentador Murray, e o mata ao vivo, ao revelar para toda a cidade que também tinha matado os ricos no metrô. Isso desencadeia uma manifestação generalizada em Gotham, que resulta até na morte dos pais do Bruce Wayne. Ao mesmo tempo, o Coringa é coroado como o símbolo máximo dessa revolução. Ele é preso no Asilo Arkham, conta toda a sua história, mas está bem longe de ser curado. Eventualmente, esse Coringa é julgado num tribunal, o que causa um grande tumulto na cidade. Ele se apaixona pela paciente do Asilo Arkham, chamada Lee Quinzel, e depois acaba fugindo durante uma sessão do tribunal. Mas acaba sendo preso. E é no próprio Asilo Arkham onde esse Coringa é assassinado a facadas por um outro paciente. E é durante os últimos segundos de vida do Arthur Fleck que vemos a criação de um outro Coringa nesse universo. O próprio homem que matou o Coringa corta seus lábios, criando um novo sorriso. Afinal, ele vai ser o novo Coringa da cidade de Gotham. E bem, gente, essas são as principais origens do Coringa. Muita coisa mudou desde 2016, né?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo remake que fizemos aqui em comemoração aos 10 anos do canal. É uma honra continuar fazendo vídeos do Batman por tanto tempo. E isso tudo é graças a você que acompanha o canal religiosamente aqui, deixando like, comentando e virando membro. É isso que realmente ajuda o canal a ficar vivo por tanto tempo. O meu muito obrigado para todo mundo que gosta dos nossos vídeos. Galera, é isso e quem sabe daqui a 10 anos a gente faça uma outra versão desse vídeo com as coisas que mudarem até 2036. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo das origens do Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.